Oi, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências. No livro de vocês, peguem o livro na página 234 e vamos acompanhar a leitura e a explicação. Também no livro Tia vai fazer a atividade e vai dar algumas respostas, certo? Para que vocês não tenham dúvida. Então, na página 234, está falando sobre a vegetação e o ciclo da água, na página 234, certo? Aí, tá começando com a atividade. Aqui, ó, página 234, começando com a atividade. A tia já vai ajudando vocês. Observe a imagem ao lado. Qual problema ambiental está representado na imagem ao lado? Assinale a alternativa adequada. Queimadas, poluição do ar ou desmatamento? Gente, dá para perceber que é um desmatamento. Por quê? Só tem essa árvorezinha verde, esse pouquinho aqui no meio. E a outra parte está toda deserta. Então foi um desmatamento. O que é um desmatamento? Retirada de árvores. Quando as pessoas cortam as árvores e não plantam outra. Então, arranca as árvores e fica tudo desmatado. Então, é um desmatamento, certo? Em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar, representando uma nuvem apenas sobre a área com a vegetação? Na sua opinião, vocês acham que é o quê? Ele quis passar o quê? Eu vou dar só a minha ideia, certo? Na minha opinião, eu acho que ele quis dizer o quê? Como a nuvem está em cima das árvores, ele quis dizer o quê? Que a chuva só cai aqui. Está conservando a vegetação, porque ela ainda existe. Mesmo se caísse no outro lado, não estava conservando. Por quê? Porque não existe nenhuma mata plantada. O certo é quando tiver um desmatamento, também fazer o reflorestamento, ou seja, a plantação de novas árvores. As plantas, assim como outros seres vivos, participam do ciclo hidrológico. Além de absorver a água do ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração. Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem gás carbônico do ambiente e liberam o gás oxigênio. Eu costumo dizer para os meus alunos e para vocês que quando a gente tem uma plantinha dentro de casa durante a noite, a gente deve tirar. Porque à noite a plantinha, ela não joga para o ar o gás oxigênio. Ela joga para o ar o gás que prejudica a nossa saúde. Durante o dia, ela libera o oxigênio. É tanto que a gente deve plantar sempre algumas árvores perto da nossa casa. Só que durante o dia, a gente sabe que temos oxigênio, né? Que é um gás bom para a nossa respiração, para os nossos pulmões. Dessa forma, a retirada da vegetação de um lugar reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo hidrológico. Nesse caso, reduzimos a ocorrência de chuva. Além disso, essa retirada interfere na qualidade do ar atmosférico, interferindo na composição de gases e de vapor de água, por exemplo. Como a tia acabou de explicar, né, para vocês. A vegetação também influencia o ciclo hidrológico de água. De outras maneiras, as raízes das plantas, localizadas à beira dos cursos de água, é chamada mata ciliar. Ajuda a manter as partículas do solo unidas, reduzindo e carregando delas para dentro dos corpos d'água. A retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos de água, o que resulta no chamado assoreamento.
O assoreamento dos corpos de água reduz a profundidade deles, afetando plantas e animais aquáticos. Além de contribuir para a conservação dos cursos de água, a cobertura vegetal favorece a infiltração e a retenção de água no solo. A retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, o que o torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento dos reservatórios subterrâneos. Olha, gente, o assoreamento dos corpos d'água reduz a profundidade deles, afetando as plantas e animais aquáticos. Então, vocês estão vendo aqui, olha, uma parte que tem muita água e outra parte que tem pouca água, não é isso? Quando não chove, aí o solo ele fica ressecado, olha aqui, ó, bem seco. Ele até racha, porque o calor do sol faz com que ele rache. Aí ele se torna seco e, consequentemente, os reservatórios são prejudicados, né? Não tem água nos reservatórios. Passando para a página 236. É atividade, certo? Preste atenção na explicação da atividade e na correção. Leia a manchete a seguir. Retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais a água nas torneiras. Explique com suas palavras o que o autor da manchete quis dizer. Vocês acham que ele quis dizer o quê? Eu vou dar só a minha opinião, certo? Mas vocês dêem a de vocês. Eu acho que ele quis dizer que a retirada da vegetação dificulta a infiltração da água da chuva no solo. E ainda compromete o abastecimento de água subterrâneas. Mas essa é a minha ideia, viu? O que eu acho. Mas vocês dêem a de vocês. É uma resposta pessoal, certo? A segunda questão. Circule a palavra que completa adequadamente o texto de acordo com o que está representado na imagem ao lado. Aqui na imagem ao lado está chovendo, né? Aí aqui tem água. Então, vocês estão vendo aqui o ciclo da água que eu já falou para vocês. A retirada da mata ciliar, olha, a retirada da mata ciliar, que é chamado de desmatamento, reflorestamento, favorece a erosão do rio, provocando aumento, a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Este processo pode ser intensificado pela ocorrência de chuvas. Então, vocês estão vendo aí, olha o que acontece. Tem umas matas em cima da serra. Gente, quando é retirada as matas, o mato, a água que desce da chuva leva à terra. Não devemos tirar o mato da onde pode existir uma certa um certo desmoronamento, né? Às vezes acontece desmoronamento por quê? Porque as pessoas começam a tirar a terra, a tirar os matos daquele determinado local e a terra ela vai ficando solta e não planta outra árvore ali para que as raízes segurem a terra. Aí o que acontece? Desmoronamento, aí começa a cair. O desmatamento provoca isso. Na página 237 tem assim: o quadro ao lado mostra a quantidade de água consumida em algumas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Aí vocês estão vendo aí na letra A. Em seu caderno, construa um gráfico de coluna com os dados apresentados no quadro. Vocês estão vendo aí o quadro, preste atenção, aí vocês constroem uma coluna, viu? Aí na letra B, construa a coluna no caderno de vocês. A letra B, com base nas informações do quadro, complete a frase a seguir. Na letra B, em 2017, aí vocês colocam o nome, irrigação, foi a atividade reduzida pelo ser humano que consumiu maior volume de água. Já
o abastecimento foi a atividade que consumiu menor volume de água. O volume de água consumido, a letra C. O volume de água consumido nas residências, em hospitais, nas escolas, pode ser reduzido se utilizarmos a água de maneira consciente. Liste abaixo algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício de água em nosso cotidiano. O que foi que tia falou? O que pode evitar o desperdício de água? Quando a gente vai lavar o carro em casa, ou quando a gente vai lavar a garagem, ou quando a gente vai lavar o banheiro, devemos deixar a torneira aberta? Não. Devemos utilizar o mínimo de água. Quando vai lavar as mãos, lavando as mãozinhas e a torneira lá ligada enquanto passa o sabão, isso é certo? Não. Quando a gente vai escovar os dentinhos e deixa a torneira lá ligada, isso é certo? Não. Então, são maneiras que a gente deve usar para não haver desperdícios de água. Quando vai tomar banho, ligar o chuveiro, enquanto passa o sabão, desliga, certo? Então, são maneiras que a gente deve usar para não desperdiçar. Aí vocês podem escrever aí abaixo e, com muito cuidado, saber utilizar a água no dia a dia, certo? Então, tia deixar aqui a explicação da atividade, a resposta da atividade, a explicação do assunto e deseja uma boa sorte para todos, morrendo de saudade e até breve. Beijos!